Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, há um segredo muito profundo aqui. Nós, quando lemos esse versículo, nós temos que dividir algo. Primeiro, mas quando recebeis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, ele está falando aqui sobre a descida do Espírito Santo que vai acontecer em Atos capítulo 2. Ele diz, sereis minhas testemunhas. Onde? Primeiro, Jerusalém. Segundo, em toda Judéia. Terceiro, em Samaria. E por fim, até os confins da terra. Então vamos lá, vamos por etapa. Entendam isso aqui, vamos por etapa. Primeiro, se revestir do Espírito, ser testemunha e depois iniciar a obra missionária. Aqui está dando andamento, só que o primeiro segredo em tudo isso é receber ao Espírito Santo. Veja, que em Lucas, capítulo de número 24, versículo 48, dando ainda andamento a isto aqui que estamos falando, ele estava falando o quê? Um segredo aqui, Lucas, ele vai trazer um detalhe que em Atos ali não está. E vós sereis minha testemunha destas coisas. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Mas permanecei na cidade de Jerusalém, até sedes revestido de poder que vem do alto. Então, olha, eles tinham uma meta. Primeira meta era: ficai na cidade até sedes revestido de poder. E quando revestido de poder, ide, aí ele fala aqui, aí, sendo a testemunha de Cristo na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que é ser revestido de poder? Primeiro, quando nós confessamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 16, fala que o Espírito de Deus habita em meu espírito humano para testificar que sou filho de Deus. Então veja, a partir do momento que eu faço o momento da confissão da fé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita no meu espírito humano para testificar que sou filho de Deus. Só que nós temos que agora permitir que o Espírito Santo de Deus possa fluir dentro de nós. Permitir que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Isso é um processo, porque nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos nos deleitar na presença de Deus, e dizer assim, Espírito Santo, flua dentro do meu interior. Então eles precisavam buscar o Espírito, eles precisavam deixar que o Espírito Santo de Deus pudesse mover entre eles para que a obra pudesse dar andamento. Então, ninguém pode testificar, porque ser testemunha é testificar da obra de Cristo. Ninguém pode falar da obra de Cristo se não tiver influenciado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele testifica, ele glorifica ao Filho. Então veja só, a palavra do Senhor, em João, capítulo de número 10, quando ele está falando ali sobre o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, tudo mais, se você meditar ali nos versículos, você vai ver que quando Jesus estava falando aos homens, ele diz assim, que aqueles que fossem falar
das suas obras estariam testificando do Senhor. Veja, testificar, ser testemunha, é falar da obra redentora de Cristo. Então, quando eu deixo que o Espírito que habita em mim flua, deixo que o Espírito Santo que habita dentro de mim possa fluir como águas vivas do meu interior, eu volto a testificar da obra de Cristo. Então eu começo a testificar das grandezas de Cristo, porque o Espírito que está em mim tem uma necessidade de glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Então, ele diz, quando fores revestidos do Espírito, e esse revestir, vamos entrar em mais detalhe, mas quando for deixar que o Espírito Santo flua dentro de vocês, sereis minha testemunha. Então, olha só, eu não posso ser testemunha se eu não estiver influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso falar das coisas do Senhor se eu não ter o Espírito Santo dentro de mim. Então, o Espírito que habita dentro de mim faz que eu testifique da obra de Cristo. Aí ele diz, e testificará em Jerusalém. Então, irmãos, vamos entender isso aqui? Isso aqui é muito tremendo. Isso aqui vai ser edificante para a vida dos irmãos. Como eu não consigo usar lousa, eu vou usar esse pequeno papel aqui para que os irmãos entendam. Aproveitando aqui da oportunidade, da liberdade que nós temos de falar em casa. Então, o que acontece? Imagine isso. Nós somos corpo, vou fazer assim, ó, corpo, alma e espírito. Os irmãos estão conseguindo ver? 3 bolinhas? Pois bem, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito, quando ele vem e mora dentro do nosso espírito humano, veja só, entre o espírito e a alma tem o que nós chamamos de sentimentos. Vamos colocar aqui o coração. E dentre a alma e o corpo, nós temos que escrito mente. Vou colocar aqui, ó, mente. Deixa eu colocar aqui. Nós temos que é a mente. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele habita no meu espírito humano, ele vem rasgando de dentro para fora. Então, veja, ele rasga o meu sentimento, que faz que minha alma se quebrante na presença de Deus, e assim ele rasga a minha mente, ele transforma o meu entendimento. Então, a minha boca, ela fala direcionado pelo Espírito, os meus olhos falam direcionado pelo Espírito, as minhas mãos agem direcionada pelo Espírito. Então, sendo assim, é o que o apóstolo Paulo vem ensinando, quando ele diz que nós não devemos revestir do Espírito em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 11 em diante, e você vai ver lá que nós devemos usar o capacete, aí vem a armadura de Deus. Então, etapa, vamos lá. O Espírito, ele testifica que eu sou filho. Logo, o Espírito me capacita, porque é entre Efésios capítulo 11, aonde eu vou me revestir da armadura de Deus, aonde eu vou me revestir das armas espirituais, e aí sim eu estarei pronto para a obra. Veja uma coisa, irmãos. A obra dos discípulos estava limitada. Em Lucas, que nós lemos, capítulo 24, e o seu versículo de número 48, ele dizia o quê? Ele falava que ficai na cidade até ser revestido de poder. Então, o que você já entendeu mais ou menos sobre revestir do poder. O que acontece? Nós temos 4 etapas aí. Jerusalém, nós temos a Judéia, nós temos Samaria e nós temos os confins da terra. Veja aqui. Guarde bem isso. Nós temos Jerusalém, Judéia,
Samaria e os confins da terra. Isso aqui é muito importante para que você entenda esse texto. Olha só. Eu estou revestido do Espírito Santo. Eu vou pregar a palavra de Deus, eu vou ser testemunha da obra redentora de Cristo, direcionado pelo Espírito Santo. Só que aí acontece uma coisa. Muitos querem começar pelos confins. Querem pular etapas. Só que há uma etapa, irmão. É isso que você tem que guardar. Há uma etapa. Para se fazer a obra, há etapas a ser cumprida. Eu não posso iniciar o meu trabalho no confins da terra, sendo que mal eu terminei em Jerusalém. Eu não posso iniciar minha obra em Samaria se eu não passei pela Judéia. Porque cada lugar me trará uma experiência com Deus. Ah, Diácono Natanael, não estou entendendo. Vou lhe explicar. Jerusalém é uma obra local. Judéia é uma obra regional. Quando você vê aqui Samaria, é como fosse uma obra estadual. E Confins da Terra é uma obra internacional. Olha lá, Judéia, uma obra local, ou melhor, Jerusalém, uma obra local, Judéia, uma obra regional, Samaria, uma obra estadual e Confins da Terra, uma obra internacional. Irmão, ninguém começa de cima para baixo. Né? Você não começa uma casa de cima para baixo. Você começa uma casa pelos fundamentos e você vai crescendo, correto? É a mesma coisa eu dissesse assim, ó, eu moro no Continental, eu começo uma obra em Continental, Deus me faz crescer de uma forma que eu atinjo a minha cidade, passei para a Judéia. Deus me faz crescer, que eu atinjo Samaria, estou falando agora do estado de São Paulo, em todo o estado de São Paulo. E Deus cresce a minha obra ao ponto que agora o Brasil inteiro está conhecendo aquela obra. Por quê? Iniciou local, regional, foi para estadual e assim cresceu internacionalmente. Então veja, há muitos que desprezam o lugar que eles estão começando. Há muitos que desprezam o lugar da onde Deus está colocando como ponto de partida dentro do seu ministério. Irmão, receba essa palavra como uma palavra revelada agora da parte de Deus para a tua vida. Porque quando Deus diz, ficar em Jerusalém até sede revestido de poder, ele está dizendo, primeiro eu vou testificar da obra local, para que aí vocês tenham um testemunho para expandir. A preocupação dos apóstolos, a preocupação dos outros discípulos, não era o seu estado final, mas era o que Deus estava proporcionando neste momento. Eles não perdiam oportunidades, porque eles sabiam que sua obra era local. Há uma necessidade de primeiro aproveitarmos as oportunidades que estão sendo a nós concedidas e Deus dará o crescimento. Eu quero usar, eu sei que está em outro texto, em outro contexto, mas não deixa de ser uma verdade. Quando Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. A obra é de Deus e é Deus que dará o seu crescimento. Então, meu irmão, foque em estar no local. Só um minutinho, deixa eu beber minha água. Foque aonde você está. Foque na obra aonde Deus te colocou. E Deus fará que você cresça.
e Deus fará que você desenvolva o seu trabalho, o seu ministério. E isso tá muito relacionado ao nosso ministério particular. Por quê? Você tem que ver uma coisa aqui. Uma coisa aqui que quem está entendendo aqui o mistério aqui da palavra vai conseguir raciocinar bem o que nós estamos falando. Veja só. O Espírito, quando ele fala assim, ó, revestido o Espírito, irmão, a nossa luta, o que o apóstolo Paulo falou? Que a nossa luta, ela tá contra carne, contra sangue, contra humanos. É isso que a palavra de Deus nos fala em Efésios. Abre Efésios 6:12. Não, não é. Não é. A nossa luta, que segundo Efésios aqui que está se falando, é o quê? Olha lá. A nossa luta não é contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades. Depois, ele diz, contra dominadores, e, por fim, contra as hostes espirituais. Hostes espirituais. Irmão, ó, vamos lá. Cristo diz, ficai em Jerusalém até ser desvestido de poder. Depois ele diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós temos uma obra local e Deus nos fará alcançar a estadual, Deus nos fará alcançar regional, Deus nos fará alcançar a estadual e, por fim, uma obra internacional, uma obra grande, uma obra espantosa. Só que você tem que entender que os reinos da treva não é muita bagunça como muitos falam por aí, não. Veja que nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e hostes. Irmão, se você não consegue vencer uma hoste que está em uma região local, como você quer destruir um principado? Os irmãos não dão nem um glória a Deus aí. Os irmãos estão meio tristes. Estou indo rápido demais. Aleluia. Ei, irmãos, fala para mim. Comenta alguma coisa. Como queremos grandes responsabilidades quando mal conseguimos vencer as hostes que estão nas regiões locais. Irmão, eu não estou falando nem de principado que governa nações, que lutam para destruir nações. Eu não estou falando nem disso. Eu estou falando de hostes que agem dentro de famílias, de hostes que agem dentro de ministérios locais. Se eu não consigo vencer essas hostes, como quero vencer principados? Como quero vencer potestades que governam estados? Como eu quero vencer dominadores que muitas das vezes governam uma cidade? Como eu quero vencer eles se eu não consigo vencer as hostes? Aí Cristo vem, revesti-vos do Espírito, ficai em Jerusalém, sede minhas testemunhas em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e confins da terra. Está falando, vence primeiro as hostes, aí você vai ganhar uma experiência, depois você vai vencer dominadores, aí você vai ganhar experiência, depois você vai vencer potestades, aí você vai ganhar experiência, aí você alcança os principados. Aí, meu irmão, quando você alcança a principado, a coisa é terrível, viu? A batalha, mas você já está carejado, você já está cheio de experiências
para essa missão. E aí a gente vê como, irmão, a obra não é de qualquer forma. A obra de Deus, ela é por etapas. Então, eu tenho que focar nisso. E ele diz que, sendo as minhas testemunhas, eu alcançarei os confins da terra. Aí eu entendo por quê. O apóstolo, depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, onde receberam parte do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, receberam parte do Espírito Santo, como diz Atos capítulo 2, receberam as línguas repartidas de fogo e começaram a pregar a palavra de Deus e começaram a ensinar, e a igreja foi tomando uma dimensão assustadora. Foi tomando uma dimensão aonde veremos na aula de amanhã a importância, onde eles chegaram através disso. Então, veja, eles estavam preparados para o que estava por vir. Então, irmãos, ninguém consegue exercer uma obra sem antes se auto-preparar. Neemias, antes dele ser um governador lá na região, ser alguém que iria investir no empreendimento, num grande empreendimento que era a construção dos muros e das 12 portas, um trabalho maciço, não era uma coisa muito fácil, era difícil, haviam demônios, haviam inimigos incontáveis contra o povo. Foram 4 meses de oração, foram 4 meses buscando a Deus. Então ninguém inicia batalhas de qualquer forma. Eu estava conversando com uma membra de nossa igreja e eu falei para ela: batalha, irmão, não tem hora, batalha não tem dia e batalha não tem um prazo. Quando nós iniciamos uma batalha, não existe, olha, vou batalhar somente às 7 horas. Não, não, não. A batalha é constante, é a todo momento. Não podemos vacilar os nossos pés, não podemos baixar as guardas, porque a batalha ela é constante. Então, quando eu estou em batalha, eu não tenho hora, eu não tenho um dia específico. Olha, eu vou batalhar toda quarta-feira e quer dizer que as outros dias meu inimigo vai levantar a bandeira branca? Não, batalha não tem dia, batalha não tem hora e não tem prazo. A pessoa acha que vai iniciar orando hoje, um trabalho local hoje, e fala: olha, aqui vai ser 3 meses, e aí Deus vai me exaltar. E aí eu já vou atingir os confins da terra. A paz do Senhor, irmã Ivaneide, pastor João Maria. E Deus, ele começa a agir quando nós focamos, amém? Quando nós focamos nas nossas batalhas locais, sem querer acelerar processos, sem querer atropelar momentos, e Deus, ele vai sendo glorificado. Amém? Veja, irmão, que Cristo veio com uma intenção. Ele falou o quê? Ele veio para os judeus. A missão dele era local. A missão dele era levar os homens, levar os judeus até Deus novamente. No tanto que quando a mulher veio gritando: tem misericórdia, ele falou: o pão não é para os cachorrinhos, o pão é para os filhos de Israel. Não posso deitar os pão para você. O pão que eu trouxe foi para Israel. A mesa que eu preparei era para Israel. A mesa que nós desfrutamos hoje era tudo para Israel. Mas aí ele encontrou alguém que tinha mais fé que o próprio povo. Aí ele fez o quê? Eu vi os meus e os meus não receberam. Aí foi o que aconteceu, aquela parábola lá da grande ceia. Lembra da grande ceia que ele falou aqui? Agora sai pelos becos e valadas e trazei coxo, manco, cego. Trazei todos estes que são desprezados e colocai na mesa. Aí começou a obra de expansão. Amém? Começou a obra que começou local
e chegou agora aos confins da terra. Nós somos os confins da terra, o resultado dessa mensagem que começou em Jerusalém. Olha que tremendo. Somos resultado dessa mensagem. Somos resultado deste ensinamento. Amém? Então, meus irmãos, guarde esta palavra. Deus tem uma grande obra na sua vida. E com certeza, Ele vai abençoar a partir do momento que você valorizar. Texto de número 2. Mateus, capítulo 28, do seu versículo 19. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática é: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então, irmãos, como que eu fiz aqui? Porque eu vou praticamente resumir as duas aulas, porque se trata de assuntos muito bons para a gente falar correndo, né? Então, eu vou sintetizar Mateus capítulo 28, versículo 19. Eu fiz algumas marcações aqui na revista, para que os irmãos possam entender que eu estou dentro da revista, tá? Quem leu aí a revista vai conseguir identificar onde eu estou. Mas vamos sintetizar o versículo 19, precisamente o versículo 19. Por quê? Os outros versículos nós sabemos que é Jesus falando aos discípulos, e quando viram a ele, o Senhor, antes de ser elevado ao céu, ele diz: eu vos dou todo o poder, é-me dado o poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai e pregai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perseverando na doutrina, aí aqui ele vai mudar para o Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, que é uma continuidade, os dois textos são paralelos. Então, é uma continuidade, dizendo: perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. E em cada alma havia o temor de muitos, e maravilhados sinais que se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Na verdade, deixa eu fazer uma correção aqui. O capítulo 2 que ele está falando é após o derramamento do Espírito Santo. Então, a igreja já perseverava na doutrina dos apóstolos e se maravilhavam com os sinais que eles operavam ou estavam fazendo. De tal modo que a igreja ia crescendo, ia se multiplicando e perseverando unanimemente na oração e na comunhão e no partir do pão, louvando a Deus e dando ação de graças. Então, são dois textos, desculpa, não são paralelos. Eu estou aqui com um texto de Atos capítulo 1, não são paralelos. Mateus capítulo 28 está falando sobre Cristo delegando a autoridade, e o capítulo de número 2 de Atos está falando sobre eles exercendo essa autoridade. Então, vejamos algo muito importante. O versículo 19, ele é para mim como um fundamento para o discipulado. Por quê? Nele, irmãos, nós vemos algo muito importante que tem sido esquecido pelas congregações. E, na verdade, não deveria, que é a questão de nossa visão, valor e missão. Veja, você já deve ter entrado numa empresa e você já deve ter ouvido sobre isso, né? A visão que a empresa tem, os valores que a empresa carrega e a missão da empresa no ramo de atividade. Só que nesse versículo 19 de Mateus 28, se a gente sintetizar este versículo, nós vamos encontrar Cristo traçando para a igreja a visão, mostrando para a igreja o seu valor e determinando
qual seria a sua missão. Então vamos lá. Quando falamos sobre a visão, eu estou falando do quê? Sobre pregar. Sim. Quando Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2 do segundo livro de Timóteo, ele falou que devemos pregar em tempo oportuno, como também não em tempo oportuno. Ou seja, devemos cumprir o id de Cristo. Este id de Jesus Cristo é que possamos pregar inconstantemente, ou melhor, constantemente, a palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, aí sim nós vamos integrar na comissão. Porque o que é esta comissão? Comissão é todos aqueles que o Senhor designou para o cumprimento, ou melhor, para a evangelização das nações, né? Então, no momento que eu prego a palavra de Deus, no momento que eu trago a palavra do Senhor, eu estou fazendo parte, eu sou integrante desta grande comissão, que é evangelizar as nações. Então veja como isso é maravilhoso. Proclamarmos a salvação a todos os pecadores, a todos os homens, levando a eles o único que pode salvar, libertar e curar, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, essa ideia que nós estamos colocando aqui sobre a visão da igreja deve ser esta: pregar a palavra do Senhor. Então, uma igreja que ama pregar a palavra de Deus, ela faz parte sim desta grande comissão colocada por Deus. Então, eles têm uma visão. A visão deles é pregar. Eles têm que pregar a palavra, anunciar o evangelho, e aí a gente vem com a seguinte, colocação agora sobre o valor. Por quê? Você só prega ou você só tem uma visão quando você tem uma base. E o que são os nossos valores? Irmão, a nossa conduta, ela é revigorante. Veja, não existe exemplos, vários exemplos, que queremos seguir. Não, há um único exemplo, e é Jesus Cristo. Devemos ser imitadores de Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. Nós devemos andar nesta conduta. Então, quando nós temos essa conduta de andarmos nos passos de Jesus Cristo, aí sim vamos adquirir o título de discípulo. Por quê? Quando eu sigo a Jesus Cristo, quando eu ando nos passos que Cristo andou, porque Ele já nos mostrou qual é o caminho, não é isso que Ele fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque Ele já nos mostrou qual é o caminho. Ele é o nosso caminho, e as ações que Ele fez, tudo que Ele agiu, a forma que Ele se comportou, a forma que Ele andou como homem deve ser seguido por nós. É por isso que Paulo você tem que dizer assim, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o discípulo é todo aquele que todo aquele que segue a Jesus Cristo. Então isso é um valor para nós. Nosso valor é a nossa conduta. Veja, se você ler Mateus capítulo 5, versículo 1, e João capítulo número 2 e versículo 12, você vai ver este termo discípulo sendo usado a respeito daqueles que são discipulados e que querem seguir ao Senhor. Então, segue assim um discipulado a todos aqueles que querem ser seguidores de Jesus Cristo. Ter um ensino básico para poder desenvolver-se na sua área espiritual, na sua área social, familiar, enfim. Quando somos discípulos, nós estamos sendo discipulados pelo Senhor. Isso abrange todas as áreas das nossas vidas. Não, um copo d'água, por favor. Abrange
todas as áreas de nossas vidas. Então, assim, nós temos que guardar isso, porque, irmão, o segredo aí está na questão do ensino. Veja, como alguém pode te orientar a ter uma vida espiritual elevada, a ter uma vida familiar eficiente, a ter uma vida social de exemplo, como seguidor de Jesus Cristo, não prezando pelo ensino. Então, o que muda a história, o que muda o nosso ministério é o ensino que ele carrega. É isso que Paulo estava dizendo, na verdade, Lucas, quando estava escrevendo em Atos, ele falou o quê? Que tinham que se permanecer, né, na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos, irmãos? A doutrina dos apóstolos é o que hoje, eu vou dar um exemplo, que é algo mais conhecido no meio nosso, que é a teologia. A teologia, ela é baseada em cima dos ensinamentos dos apóstolos, que é o quê? Sobre a questão da salvação, soteriologia, antropologia, amatologia, que é tudo dentro da palavra de Deus, sobre salvação, sobre a origem do homem, o lado espiritual. O que nós estamos tendo aqui é algo de como paracletologia, né? Um mover do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, este ensinamento dos apóstolos e o próprio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são a nossa base, os nossos valores. Então, quando eu prezo isto dentro de mim, eu estou guardando uma melhor conduta. E é isso que, irmão, há uma frase muito bonita que é assim: podem arrancar tudo de mim, mas uma coisa que nunca vão conseguir é o conhecimento que tenho. Então ninguém nunca vai arrancar de você o conhecimento. Ninguém nunca vai arrancar de você a experiência que você teve através deste aprendizado. Então veja, quando nós estamos na presença de Deus, nós aprendemos. Quando nós nos apegamos com os nossos professores ou os nossos mestres, que podem ser os nossos pastores, nós aprendemos da palavra de Deus e nós temos uma conduta a ser seguida. E este é o valor da igreja, que é o ensino. Então, olha, ele dá a visão, portanto, ide, é a visão, e ensinai, que é o vosso valor. Aí ele diz: fazei discípulos em todas as nações, batizando-os. O que significa batizando-os? Ou seja, é levar a congregação a uma perseverança na sã doutrina. A nossa vida cristã não termina no momento que nos batizamos. A nossa vida cristã é de constante aprendizado. Nós temos que nos dedicar a isso. É até algo que a gente estava conversando, eu e minha esposa, um tempo atrás, sobre isso, que muitos falam assim: mas eu não quero aprender, porque muitos que aprendem ou estudam acabam se desviando. É o que mais a gente ouve falar, né, no meio da igreja. Nós não podemos pensar assim, irmãos. Não podemos. O conhecimento que nós agregamos na nossa igreja, o conhecimento que nós agregamos em nossas vidas, ela tem que estar no nosso coração e não na nossa mente. Por causa que é a palavra que nos transforma. Então, isso é muito importante. Assim como os primeiros discípulos da igreja primitiva que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam aprendendo ao comando dos apóstolos. Então, eles estavam sendo discipulados, que é justamente que eu fiz confusão aqui em Atos capítulo 2, versículo 42 e 47, do 42 até o versículo 47, que ele fala assim, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, eles estavam bem fundamentados para exercer os seus ministérios. Então, nós temos aqui que o ensino ele se baseia tanto nas Escrituras como na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente do Senhor,
né, do Senhor Jesus Cristo, porque há momentos na Bíblia que você vê que Cristo estava tendo reuniões particulares com os discípulos. Então, quantas experiências, quantas maravilhas Cristo deve ter passado aos discípulos. Então veja que, e também temos aí a manifestação do Espírito Santo. Então, os apóstolos, além de estarem bem instruídos por Jesus Cristo, agora eles tinham o Espírito Santo de Deus agindo através dele. Aí você pode consultar Atos capítulo 1, versículo 12 e 41 e 1 Coríntios 2, versículo 12 e 13. Baseados na palavra, a levar a igreja a uma plena comunhão cristã envolve tanto o relacionamento com os irmãos, como também com o nosso Pai, Deus, né? E com o seu Filho e com o Espírito Santo. Então, nesse batizando-as, ou batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está falando sobre o quê? Sobre o aprofundamento no relacionamento com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Então, este relacionamento, ele abrange o quê? Nesta comunhão no partir do pão, né? Da forma que tratamos uns aos outros. Então, não podemos estar em contenda com o nosso irmão da nossa congregação, não podemos estar com o nosso coração ali alimentando coisa a respeito dos nossos irmãos, porque isso, irmão, entristece ao Senhor, isso entristece ao Pai. Devemos estar sempre em comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Isso é o que está na palavra de Deus. Então, esta é a nossa missão. A nossa missão é fundamentar as pessoas na palavra de Deus e num relacionamento pessoal e como também um relacionamento com Deus, o Pai e o Espírito Santo. Aqui nós temos, na verdade, em Atos Apóstolos, a igreja primitiva, nós temos uma congregação que cumpre o ID, que ama o ensino, e ela batizará a muitos. Veja, de 12 para 120. Depois do capítulo 2, você vê que já eram 3.000 membros. Lá para os versículos de número 9, já estava chegando a quase 10.000 membros. No final de Atos, já era uma grande multidão. Olha só como é significativo o discipulado, como ele cresce, ele toma massa por si só, porque nós geramos almas e almas geram almas e assim se vai sucessivamente, né? O que nós vamos levar na palavra de Deus, nosso relacionamento com Deus e a nossa oração, porque além de nos alimentarmos na palavra, temos que alimentar o nosso espírito. Irmão, use como padrão a sua vida 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento. Como dizia o pastor Euclides, é as duas asas para um obreiro. É a graça e o conhecimento. Então, ele voa longe. Ele voa longe. Você já viu um passarinho voar só com uma asa? Você consegue imaginar um avião decolar só com asa? Não tem como, não vai sair do lugar. Então não adianta se mergulhar na palavra, ter tanto conhecimento e não ter a unção do Espírito Santo de Deus. E também não adianta termos a unção do Espírito Santo de Deus, mas não termos o conhecimento. Então como que nós vamos usar a unção de Deus, né? Então isso é nossa vida. Temos que crescer na graça e no conhecimento. E esse crescer é um crescimento sadio. Quando você cresce no conhecimento da graça, quando você cresce no conhecimento e na graça, é um crescimento sadio para a igreja. O propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo a Efésios, lá, numa das suas segundas viagens, não foi para plantar igrejas locais. Não. Mas foi para discipular, foi para ensinar a igreja de Efésio.
formar e treinar obreiros. Tá aí, irmão, para a seara do Senhor, para o crescimento da obra de Deus. Ele ficou ali durante 3 anos. Isso aí você pode consultar em Atos capítulo 18, versículo 22 e 23, como no capítulo 19, 1 e capítulo 20, versículo 3 em Atos. Você vê que a preocupação de Paulo não era ter milhares de igrejas, mas era ter bons obreiros para colocar nessas igrejas. Então eu quero já começar aqui dando esses exemplos do discipulado. Então aqui, irmãos, a gente já fez um resumão completo. E olha, eu quero corrigir algo. Isto não é só para novo convertido. O discipulado, ele não pode se limitar aí. Ele deve ser constante, deve ter um ensino específico para os novos convertidos, deve ter um ensino específico para os obreiros e deve ter um ensino específico para os membros. Nós devemos construir ensinamentos que nós possamos instruir a nossa igreja, a nossa congregação, aos caminhos do Senhor, porque eles, bem alimentados, nós teremos uma igreja mais que valorosa. Uma igreja, às vezes, Paulo advertiu a Timóteo, dizendo: Timóteo, seja um obreiro pronto, que maneje bem a palavra de Deus. As 2 cartas para Timóteo eram de instruções, como ele deveria exercer como líder. Então é muito fácil aqui. Vemos que Paulo, ao preparar Timóteo para assumir o seu lugar, ele estava já avisando o futuro da igreja. Então você vê o cuidado de Paulo quando escreveu aos Coríntios, dizendo: olha, recebei Timóteo, meu filho, porque tem fortes dores no estômago, tal. Aí ele vê a orientação para cuidar dele, você vê ele sendo enviado com as cartas, pregando, discipulando o povo, passando as ordens de Paulo, as orientações de Paulo à congregação. Por quê? Paulo estava treinando a Timóteo. É tempo de você preparar os Timóteos. Tem o Tito também aí. Tito, ele chefiava ali alguns grupos de presbíteros, né? Então você vê que há um preparo. Se você ler a carta de Filemão, lá você vai ver que Paulo estava preparando a Onésimo para tomar o lugar de Filemão. Tomar o lugar que eu falo, irmão, é substituir, tá? Não estou aqui dizendo que vai puxar o tapete, que não, tramando, não. Eu estou falando aqui sobre preparar para que quando Filemão saísse, tivesse alguém para assumir o seu lugar. Quer ver? Te provo. Filemão capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: rogo-te por meu filho Onésimo, a quem gerei minhas prisões. Ele, em outro tempo, não foi útil para você, mas agora é muito útil, tanto para ti como para mim, o qual torno a enviar-te. Tu, pois, recebei com as entranhas do meu coração, pois queria tê-lo retido aqui comigo. Tão bom que Onésimo estava, né, que o apóstolo Paulo o instruiu, o discipulou, ele não queria ali soltar ele, ele disse: eu queria ter ele aqui comigo, retido aqui comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Tá vendo? Para que em teu lugar possa servir-me nas prisões do Evangelho. Mas ele diz: mas não quis fazer nada sem o teu conselho, para que a tua benevolência não fosse como que por obrigação, senão por vontade própria, né? Então, Onésimo precisava resolver esse assunto particular com Filemão e logo ele deveria ser recebido como igual. Irmão, isso aqui é uma palavra tremenda, não vamos nos ater a esse texto, porque senão a gente vai ficar aqui a manhã toda. Mas olha só, ele diz: e hoje em diante, e eu quero que você o receba, ao versículo 15, pois que sabe também por isso apartou de ti por algum tempo, para que o recebeste para sempre. De hoje em diante, já não como escravo. Ele era escravo de Filemão. Já não como escravo, mas como irmão amado. Particularmente de mim, quanto mais a ti, tanto na carne como no Senhor. Então, Filemão saiu como escravo, agora estava voltando, e Paulo estava orientando a Onésimo, né? Onésimo tinha saído voltando para Filemão, e Filemão deveria receber Onésimo
não como escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus, alguém que logo após também dirigiria a congregação que Filemão estava dirigindo. Aqui são algumas especulações que damos aí de acordo com alguns estudiosos que comentam sobre isso. Então, a todos os discípulos, Paulo preparava obreiros para assumir posições. Então, irmão, preparar, irmão, não é eu chegar e dizer assim, ó, ei, resolva. Não, não é assim. Eu tenho que discipular essa pessoa. Eu tenho que ensinar essa pessoa. Eu tenho que dizer, olha, a gente faz assim, 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 assado, tal. Depois que você treinar essa pessoa, aí sim você pode passar algo para que ela possa seguir e que ela possa ter liberdade. Outro grande exemplo que temos, porque há muitas pessoas, irmão, que têm a boa vontade de procurar. Tem pessoas que têm boa vontade de procurar. E elas estudam e tal. Só que, na verdade, irmão, não adianta querer fazer as coisas sozinho se não tem um bom professor para ensinar, né? Se não tem alguém para instruir. Então, como que a gente vê isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27. Eu quero falar aqui, ó, que levantando-se foi, e eis que um varão da Etiópia, um eunuco, mordomo poderoso de Candace, rainha dos etíopes, que era encarregado de todo o seu tesouro, tinha vindo a Jerusalém para adorar. Voltava sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Olha, ele estava meditando a palavra do Senhor. Olha onde a palavra do Senhor já tinha alcançado, hein? Já não estava mais nem em Jerusalém. Já estava na Etiópia. Já estava se espalhando ali o evangelho, né? E a palavra do Senhor. E ele estava lendo o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: aproxima-te e ajunta-te a esse carro. E Felipe correu até ele, ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías e disse: entendes, pois, o que está lendo? Essa foi a pergunta do varão de Etiópia, e, na verdade, Felipe ao varão da Etiópia. A pastora Margarete está perguntando para você lançar perguntas que eles vão... Marcar? Tá bom. Então, eles estão ali lançando, na verdade, Felipe falando, fazendo uma pergunta. Entende o que leis? Porque não adianta eu ler e não saber interpretar, não é verdade? Então, para interpretar, isso aqui, como muitas professoras aqui também, né? Mas a gente sabe que, exemplo, na aula de português você já deve ter visto que para se fazer a interpretação de um texto, eu preciso ter ali um conhecimento prévio, eu preciso ter você não pode pegar uma receita de cozinha e dar para uma criança interpretar. A criança não vai saber por quê? Porque ela não tem aquele conhecimento prévio do que está escrito dentro da receita. Então, quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou agregando interpretações. Então, eu vou conseguir interpretar da palavra. Então, isso é importantíssimo. Então, para que a igreja possa exercer um discipulado verdadeiro, ela precisa ensinar a igreja, ensinar aos seus liderados, ensinar aos seus membros a interpretar os textos. Então, explicando os textos, fazendo a exposição da palavra de Deus, porque, irmãos, uma coisa é certa. Não é ser professor, porque professor ensina, tem o seu método, mas o que eu estou dizendo nessa manhã é que nós venhamos ser pais. E um pai, quando ensina, ele explica pacientemente, ou tenta ser paciente algumas vezes, né? Porque ensinar não é uma arte fácil, não é algo fácil ensinar. Ensinar é difícil, requer muito de nós, mas o que a Bíblia está pedindo é que a gente venha ser pais na fé.
Lembra-se de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Que muitos são os tutores e poucos são os pais na fé. Nós temos muitos que apenas ensinam. Mas ser pai é se envolver, é sentir, é estar lado a lado. Eu não chego dizendo assim, ó, é isso. Não. Eu chego e falo, lê o que entendes? Vem aqui, vou te explicar. Eu vou te expor a palavra de Deus. Então, baseando aí em tudo que nós já viemos aqui conversar,